Eu cumprimento a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero relatar neste momento o testemunho da minha conversão, porque deixei a Igreja Católica Romana. É o meu testemunho, pastor Joaquim Laurênio Gomes. E quero também, desde já, agradecer a Deus e também as pessoas que me ajudaram na minha conversão, que aconteceu em 1966. Eu quero deixar aqui a minha sincera gratidão a Deus, em primeiro lugar, e pela minha família, pelo meu pai, Sebastião Laurênio Gomes, minha mãe, Cecília Correia Gomes, em memória, e pelos meus irmãos e meus irmãos em Cristo. E também pelo pastor Alfredo Adamucho, que muito me ajudou na minha conversão, pastor Antônio Correia da Silva, ambos já em memória. Ao presbítero Guido Adamucho e ao diácono José Lopes, pelo apoio em minha caminhada, na minha vida cristã, ensinando o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por tudo isso. E quero, amados e queridos irmãos, fazer uma introdução desse meu testemunho, que é um testemunho bastante grande, onde eu relato os acontecimentos da minha conversão. E nesse testemunho nós temos alguns dos dilemas, dos problemas que eu encontrei na Igreja Católica Romana. E aqui eu relato 10 parágrafos. O primeiro é o uso do rosário. O segundo, a intercessão dos santos. O terceiro, imagem e procissão. O quarto, os filhos de Deus. O quinto, o Papa. O sexto, o purgatório e a missa. O sétimo, os falsos mestres. O oitavo, o batismo. O nono, as 5 comparações. E o 10º, as mudanças das doutrinas. Amados irmãos, esses foram os pontos e os dilemas que eu encontrei para que eu pudesse deixar a Igreja Católica Romana. E nessa introdução que eu quero dizer, eu quero logo começar citando alguns textos da Bíblia. Disse Jesus: "Tais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus." Mateus capítulo 22, versículo 29. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 31 e 32. Examinai as Escrituras, porque vós cuidasteis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 39. Leia e preste bem atenção nos ensinos do Papa de Roma e nos ensinos de Jesus Cristo do céu. Examine bem a sua consciência e responda consigo mesmo esta pergunta: qual dos dois é falso? Os ensinos do Papa de Roma ou os ensinos de Jesus Cristo dos céus? Porque um dos dois é falso. Porque os ensinos de um é completamente contrário aos ensinos do outro.
Note bem, os ensinos do Papa se acham registrados nas páginas do catecismo, nos livros de missa e outras literaturas escritas por padres, bispos, etc. E os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo acham registrados nas páginas das Sagradas Escrituras, escrito pelos profetas e pelos apóstolos. Buscai no livro e lede. Isaías 34 e versículo 16. Nós vamos, amados irmãos, relatando esses acontecimentos. O padre José de Ardes escreveu que a Bíblia Sagrada é a coleção dos livros escritos pelo Santo e por inspiração do Espírito Santo. E que a Igreja, e que pela Igreja são reconhecidos como palavras de Deus. E que a Bíblia Sagrada é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E que o Antigo Testamento foi escrito pelos santos patriarcas antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Judas, Pedro, depois da ascensão de Cristo. Grande Catecismo Católico, páginas 25 a 30 da sexta edição. Isso eu aprendi quando eu era católico romano. Só que não podia ler a Bíblia, porque ela era rigorosamente proibida para o católico romano no Brasil. A página 3 do jornal Santuário Aparecida, publicado no dia 9 de dezembro de 1956, diz o seguinte: qualquer católico deve estar disposto a defender com a própria vida, se preciso for, esta verdade. A Bíblia é inspirada por Deus em todas as suas partes, escrita sob a inspiração do Espírito Santo. A Deus tem por autor. Disse o apóstolo Paulo: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Eu quero, amados, deixar aqui um lembrete para você. Todas as semanas eu vou postar um pouco do meu testemunho, porque deixei a Igreja Católica Romana. E vocês vão aprender bastante, porque esse testemunho é tudo o que eu aprendi ainda sendo católico romano, para ter um pleno conhecimento e uma consciência limpa de que eu estaria tomando uma decisão correta. E essa decisão, eu comecei a tomar ela no terceiro domingo de julho de 1966, quando pela primeira vez eu pude ler
irmãos, com liberdade a palavra de Deus, e eu li no Evangelho de Mateus até o capítulo 6, e ali eu tomei a decisão, irmãos, de contrariar-me com a Igreja Católica, onde ainda passei, irmãos, um ano e alguns meses discutindo com os padres Gário acerca das Escrituras, até o dia 10 de novembro de 1966, quando, na missa das 19h30, eu despedi-me do vigário e disse: a partir de hoje, eu sou um crente em Jesus Cristo. Vamos continuar na próxima edição desse testemunho falando sobre o uso do rosário. Deus abençoe os irmãos.